Olha só, eu quero que você lembre da estratégia que tem que ser feita numa prova de língua portuguesa. Se você leu a prova antes, questão por questão, enunciado por enunciado, você verificou que das 20 questões nós temos aí no máximo 4 exigindo a leitura do texto. E leituras pontuais. Então você já ganha tempo. Quem não fez isso, quem partiu logo para vou ler logo o texto, não é? E aí ficou indo e voltando ao texto em vários momentos, começou a perder tempo. Não pode fazer isso. Beleza? Então, vamos usar da estratégia. Olha lá. Primeira questão. O autor do texto. Essa eu preciso ler o texto. É uma questão de reconhecimento do material implícito. O que o autor do texto fez? Segunda questão. No terceiro parágrafo, temos a ideia de que o transporte público urbano, Aí eu preciso ler o terceiro parágrafo. Terceira questão. O transporte público ou transporte coletivo, eu tenho que ler o texto. Eu leio o texto para tentar completar a sentença iniciada na terceira questão. Então, as 3 primeiras até agora. Aí vem o texto 2, que é um outdoor, que traz a seguinte informação. Quarta questão. A charge é um gênero textual que eu não preciso ler o texto. É uma questão conceitual, o que é uma charge. Aí eu tenho as opções utilizadas aqui, beleza? Para reconhecer a informação. Em seguida eu tenho aí a quinta questão, que diz, o autor da charge. Aí eu preciso ler o texto. Então até agora, de 5 questões, eu tenho 4 que me cobram a leitura do texto. Sexta questão, as formas verbais, faça e não use, não necessita do texto. Agora, aí está o detalhe, olha o tamanho do texto para as questões de 7 a 20. Enorme. Quando você vai ler as questões, 7, observe os termos acentuados em destaque. Observe os termos acentuados em destaque dos trechos abaixo. Eu vou analisar só os trechos. Oitava, abre aspas, foi tão usado para qualificar pessoas, fecha aspas. O termo em destaque apresenta o fonema S com o som de Z. Em qual das alternativas abaixo isso não ocorreu? Não preciso do texto. Eu continuo a análise e verifico a 9ª questão dizendo: analise as afirmativas abaixo. As afirmativas, você pode observar, dizem coisas sobre a pontuação em determinadas frases. Então não preciso da leitura do texto para reconhecer a análise da pontuação dos fragmentos destacados. Na 10ª questão é dito: chique mesmo é dar bom dia ao porteiro do prédio. O verbo em destaque exige 2 complementos, ou seja, um regido de preposição e outro não. Em uma das alternativas abaixo, há um verbo que possui a mesma regência. Identifique-a. Então não preciso da leitura do texto. Então, você que se afobou, ficou perdendo um tempo enorme lendo aquele texto inteiro. A gente vai agora verificar a questão de número 11 e diz: no fragmento textual, é ser grato a quem lhe ajuda. O termo grato exige um complemento regido de preposição. Exemplo de regência nominal. Sobre isso, analise os termos sublinhados dos itens abaixo. Então, só os itens me bastam. A 12ª diz: observe a palavra destacada no trecho a seguir. Tem uma palavra destacada, portanto, um pequeno trecho de 2 linhas. Ela estabelece uma relação de, eu não preciso do texto. De novo, vamos para a questão 13. Analise comigo. Observe o trecho a seguir. Não faz perguntas inoportunas.
A forma verbal da oração acima tem o mesmo sentido de eu vou analisar só os fragmentos aqui apresentados. Na 14ª, considere o trecho. Aí vem o trecho de 1,5 linha. É incorreto afirmar que as informações todas pautadas nesse trecho. Então, se eu leria aquele texto todo em, 8 minutos, 10 minutos, 15 talvez, já ganhei esse tempo. A 15ª, ainda sobre o trecho da questão anterior, podemos afirmar que só o trecho me basta. 16ª, considere a seguinte oração. Aí vem aí a oração. Logo em seguida tem a pergunta. Em qual das alternativas abaixo, a palavra destacada possui a mesma classificação morfológica da palavra sublinhada acima? Me basta apenas esse fragmento e as opções. 17ª, é dito assim. Analise as afirmativas seguintes. As afirmativas fazem comentários sobre a estrutura dos trechos aí apresentados entre aspas. Em seguida, está ou estão corretas. Só os trechos me bastam. 19ª, analisando o trecho. Aí vem o trecho, iniciado por portanto. Temos. Aí há várias informações nas opções, analisando elementos linguísticos desse trecho. O texto não me é necessário. Agora, veja só a 20ª. Sobre o texto, é correto afirmar que, observe aqui, item a item, a necessidade do que você terá de ler. A letra A diz, no trecho, mas para ser chique, chique mesmo, você tem antes de tudo de se lembrar sempre do quanto a vida é breve e de que vamos todos para o mesmo lugar. Temos uma aproximação com o leitor, mostrando-lhe que tudo é eterno e único. Só esse fragmento é suficiente para eu analisar a letra A. Quando eu parto para a letra B, no primeiro parágrafo temos a ideia de que uma pessoa chique é aquela que tudo possui, não importando o seu comportamento. Aí eu leio que parte do texto? O primeiro parágrafo. No quarto parágrafo, letra C, a ideia de que a felicidade independe... A ideia é a de que a felicidade independe das nossas ações. Eu leio o quarto parágrafo. Na letra D, em todo o seu discurso existe uma ideia de que ser chique é ter poder aquisitivo alto e saber se portar. Galera, se eu li o primeiro parágrafo e não vi isso, se eu li o quarto parágrafo e não vi isso, essa informação não é verdadeira, porque ele está dizendo o quê? Em todo o discurso. Então, essa ideia reportada aqui teria que estar diluída no texto todo, inteiro, em todos os parágrafos. Eu já li 2. Encontrei nos 2, já fica mais fácil ler o restante. Não encontrei, basta não ter encontrado em um. O item já não é verdadeiro. Tudo isso é estratégia para, na hora da prova, ganhar tempo. A letra E. Ser chique não é ter, é ser. Então, feita essa leitura no dia da prova, na hora da prova, que você vai gastar no máximo aí 5 a 10 minutos para fazer uma leitura rápida, você já vai para a segunda leitura da prova com a visão pontual. Beleza? É isso que eu quero que aconteça com vocês. É isso que nós vamos treinar. Além de observar os aspectos da língua portuguesa, é isso que nós vamos treinar para no dia da prova fazer bonito e garantir a aprovação. Beleza? Agora, se você não der ouvidos a tudo isso, se você não ficar atento, aí você corre sério risco de estar aqui enfeitando cadeira. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a análise. Lendo, portanto, o primeiro texto. Transporte público ou transporte coletivo designa um meio de transporte no qual
Os passageiros não são proprietários deles e são servidos por terceiros. Os serviços de transporte público podem ser fornecidos tanto por empresas públicas como por privadas. Os transportes públicos numa cidade providenciam o deslocamento de pessoas de um ponto a outro na área dessa cidade. A grande maioria das áreas urbanas de médio e grande porte possuem algum tipo de transporte público urbano. O transporte público urbano é parte essencial de uma cidade. Diminui a poluição, uma vez que menos carros são utilizados para a locomoção de pessoas, além de permitir o deslocamento de pessoas que, não possuindo meios de adquirir um carro, precisam percorrer longas distâncias para o local de trabalho. Muito bem. O autor do texto, letra A, faz uma narrativa sobre o transporte coletivo. Letra B, faz argumentações a respeito do transporte público. Letra C, ao relatar sobre transporte coletivo, utilizou-se de fatos que ocorrem em sequência, numa relação de causa e efeito. Letra D, utilizou a seguinte estrutura: ideia principal, desenvolvimento, conclusão. E letra E, não se utilizou de opinião pessoal, característica do texto informativo. Então preste atenção. O autor do texto, ao ler o texto, a gente observa o seguinte. Contar uma história é apresentar eventos que ocorrem na linha do tempo, um após o outro. Não necessariamente um encadeado no outro, porque eu posso dar saltos dentro dessa linha do tempo, quando eu conto uma história. Mas contar uma história envolve personagens, envolve um tempo, envolve um espaço, envolve um narrador apresentando os eventos. Nada disso há nesse texto. Então, se não há nenhum desses elementos, que a gente chama de elementos da narrativa, presentes no texto, eu não posso marcar a letra A. Beleza? A letra A já está fora da briga. Não é um texto narrativo. Preste atenção a um outro detalhe. Você consegue perceber que esse texto é dissertativo? Você consegue perceber que esse texto, de alguma forma, apresenta para nós fatos e faz uma análise desses fatos? Você consegue ilustrar, perceber essa ilustração? Beleza. Então, isso não é um relato. Não é um relato. Porque no relato, veja, eu conto como uma coisa acontece. Eu conto o que aconteceu, com quem. Um relato é a apresentação de uma experiência vivida, de uma experiência acontecida com quem contou, quem conta. É muito próximo da narrativa. Sim, de certa forma sim. Seria um texto meio que como uma premonição, mas é uma narrativa do que ainda viria a acontecer. Tanto o relato quanto a narrativa estão próximos desse contexto, porque eu conto coisas diluídas na linha do tempo, passado, presente ou futuro. Beleza? Então, essas duas opções estão descartadas. A letra A e a letra C. Agora eu vou analisar com cuidado. Por quê? Há um tipo de texto dissertativo cujo objetivo é informar. E há um tipo de texto dissertativo cujo objetivo é convencer. No texto cujo objetivo é informar, você não vai encontrar opiniões. No texto cujo objetivo é convencer, você vai encontrar opiniões fundamentadas em argumentos. Então, feita essa análise, eu tenho as opções que sobraram. Letra B. Faz argumentações a respeito do transporte público. Letra D. Utilizou a seguinte estrutura: ideia principal, desenvolvimento e conclusão. E letra E. Não se utilizou de opinião pessoal, característica de texto informativo.
Vamos agora a uma segunda leitura do texto com calma. Primeiro parágrafo. Transporte público ou transporte coletivo designa um meio de transporte no qual os passageiros não são proprietários deles e são servidos por terceiros. Essa frase representa a opinião do autor ou a descrição do que é transporte público? Descrição. Beleza. Os serviços de transporte público podem ser fornecidos tanto por empresas públicas ou privadas. Aqui, ele manifesta o ponto de vista dele ou continua apresentando a coisa como ela é? Apresentando a coisa. Segundo parágrafo. Os transportes públicos numa cidade providenciam o deslocamento de pessoas de um ponto a outro na área dessa cidade. A opinião manifestada? Não. A grande maioria das áreas urbanas de médio e grande porte possuem algum tipo de transporte público. A opinião manifestada? Não. Último parágrafo. O transporte urbano é parte essencial de uma cidade. A pergunta que eu faço é, ao dizer que é parte essencial, isso é uma opinião? Não, porque de fato é. Então não é uma opinião. Opinião seria se isso fosse uma visão subjetiva sobre o transporte público. Se ele dissesse que era muito bom, não era professor. Aí estava dando a opinião dele. Exato. Qualquer adjetivo valorativo aqui transformaria essa informação numa informação opinativa. Aí ele continua. Diminui a poluição, uma vez que menos carros utilizados para a locomoção de pessoas. Além de permitir o deslocamento de pessoas que, não possuindo meios de adquirir um carro, precisam percorrer longas distâncias para o local de trabalho. Ele não opinou, hora nenhuma. Então, esse é um texto dissertativo expositivo. Anote isso. Texto dissertativo expositivo. O texto dissertativo expositivo visa apenas informar o leitor. Texto dissertativo expositivo. O que ele visa? O que ele objetiva? Apenas informar o leitor. Nele não há opinião do autor. Beleza? Não há opinião do autor. Repito. Texto dissertativo expositivo. Texto dissertativo expositivo. E o objetivo desse texto visa informar o leitor. Beleza? Visa informar o leitor. Não há opinião nele. Isso mesmo. Então, galera, preste atenção. A letra B diz assim: faz argumentações a respeito do transporte público. Argumentações ele faria se estivesse sustentando o seu ponto de vista, a sua opinião. Não foi isso que aconteceu. O texto não é argumentativo. Então, a letra B, descartada. Agora eu pergunto, entre D e E, qual das duas eu marco? Letra E. Letra E. Adeildo, ele não se utilizou dessa estrutura, ideia principal, desenvolvimento e conclusão? Galera, o texto não foi concluído. O último parágrafo não representa o fechamento da análise do transporte público. O último parágrafo foi só mais uma informação. Lembre de uma coisa, parágrafo conclusivo, não basta que ele seja o último. Galera, não basta que o parágrafo seja o último para ser conclusivo. Ele tem que amarrar as ideias. Beleza? Ele tem que fechar as ideias. Então, primeira questão, resposta confirmada na letra Letra E. Questão número 2. No terceiro parágrafo, temos a ideia de que o transporte público urbano. O que é que eu faço? Volto ao terceiro parágrafo. Mas antes disso, leia as opções. Não faz diferença para as pessoas se deixar de circular pela cidade. Aliás, letra B. É utilizado por usuários de poder aquisitivo alto. Letra C. Colabora com o meio ambiente, quando várias pessoas utilizam um único transporte. Parece essa, não?
D de dado, desloca pessoas de classe alta que moram distantes do seu local de trabalho. E é algo sem importância, letra E, para uma área urbana. Agora, galera, preste atenção. Essa foi tranquila, porque o texto é muito fácil. Eu quero que você lembre de alguns detalhes. A letra D desloca pessoas de classe alta que moram distantes de seu local de trabalho. O texto diz que desloca pessoas. Pessoas que não possuem carro. Mas veja, não é possível que uma pessoa de classe alta se desloque de ônibus ou de trem ou de VLT? Então, só que o texto, ele quando coloca aquele ponto específico, uma vez que, lá na frente, não possuindo meios de adquirir um carro. Quando ele coloca isso, ele coloca como uma informação a mais. Então, ao colocar essa informação a mais, ele não está, é isso que eu quero que você observe, excluindo pessoas de alto poder aquisitivo. Ele só está colocando uma situação específica sobre um outro benefício do transporte urbano. Beleza? Então, a letra D, que traz essa informação, desloca pessoas de classe alta que moram distantes de seu local de trabalho, essa informação está diluída assim nas entrelinhas do texto. Com certeza. Com certeza. Entretanto, a ideia do parágrafo que nós estamos buscando aqui é a ideia central. É a ideia mais precisa, é a ideia mais específica do terceiro parágrafo. E essa ideia mais específica constitui a letra C. Então, colabora com o meio ambiente quando várias pessoas utilizam um único transporte, a letra C confirmadíssima. Beleza? Galera, terceira questão. Qual é a opção que eu devo marcar? D. Letra? D. Terceira? Vamos lá. O transporte público ou transporte coletivo, letra A, tem como proprietários aqueles que dele se utilizam. Contradição. O texto diz que quem os utiliza não são proprietários dele. Contradição. B, apenas é oferecido à população por empresas públicas. Redução. O texto disse que tanto empresas públicas quanto empresas privadas. Erro de redução. Letra B. Letra C. É viável em áreas urbanas de pequeno porte. O texto disse isso? Não. Qual foi a área urbana em que o texto apresentou isso aí? Médio e grande porte. Contradição por um lado e não deixa de ser uma extrapolação por outro. Beleza? Por que extrapolação? Porque não há nenhuma passagem do texto que me dê sustentação para essa ideia. Beleza? Letra D, que foi a resposta que vocês falaram, é utilizado por pessoas que, sem condições de possuírem um veículo, necessitam se deslocar para seus locais de trabalho. Segundo o texto, letra D de dado. A letra E diz, é bastante utilizado para deslocar pessoas de classes menos favorecidas para locais mais próximos ao seu trabalho, mais distantes. Contradição. Beleza? Anote aí erro de contradição. Texto 2 para as questões 4 a 6. Podemos? Faça como Dunga, não use crack. Muito bem, preste atenção. A charge é um gênero textual que, primeira coisa, anote aí observação. Anote aí. Observação. É gênero textual que utiliza linguagem verbal e não verbal. Que utiliza linguagem verbal e não verbal. Que utiliza linguagem verbal e não verbal.
ponto e vírgula, que geralmente ironiza alguém ou alguma situação. Alguém ou alguma situação. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Sua compreensão e interpretação. Sua compreensão e interpretação. Sua compreensão e interpretação exige que o leitor esteja inserido no contexto em que a charge circula. Beleza? Então, essa daí é uma situação comum nas provas do IAUPE. A utilização de charge. Quem tem dificuldade... Isso. Quem tem dificuldade com isso aí, dê uma olhadinha nas charges que aparecem em jornais. Entre na internet. Circula. Entre na internet, pesquise um pouco mais a respeito disso, beleza? Galera, atenção. Tem muita conversa aí, por favor. Vamos lá. Se atrapalha, tira a concentração. Vamos lá. Turma avançada. Romário. Beleza? Então a charge é um gênero textual o quê? Primeiro item. Exige do leitor conhecimento do que está acontecendo ao seu redor? Exige. Senão ele não vai conseguir interpretar. Tem como objetivo satirizar algum acontecimento atual? Satirizar e ironizar a mesma coisa. E tem como leitor somente pessoas cultas? Não. 1 e 2 estão corretos? Está onde essa opção? Quinta questão agora. Quinta questão. Vamos lá? O autor da charge apresenta um argumento sobre drogas, faz um elogio às drogas, apela para que somente os craques sejam contemplados, critica, letra D, critica todos os que são craques, e letra E, satiriza o modo como Dunga procede, letra sem dúvida. Letra E, a nossa resposta. Beleza? Ironiza. Satiriza, ironiza. Satirizar, satirizar. Não. Olha, galera. Por que não a letra A? O que eu falei sobre as características da charge? Pessoal, o que eu falei sobre as características da charge? Ela ironiza. Se ela ironiza, ela satiriza. Certo? Se ela satiriza, eu, conhecedor da realidade, vou perceber o que é sentido literal e o que é sentido figurado. Então, quando ele diz, faça como Dunga, não use craques, a época em que esse dó surgiu, foi a época em que a seleção brasileira esteve mais pior das pernas. Em que não havia no time pessoas capazes de dar à seleção a característica notória que ela sempre teve de uma seleção de ouro.
de craques. Beleza? E aí, o duplo sentido. O duplo sentido é a principal característica da linguagem da charge. O duplo sentido, ele esconde uma mensagem imediata, numa mensagem imediata, a mensagem real. A mensagem imediata, a interpretação literal. Não é? Mas a mensagem real está lá nas entrelinhas. Não é uma ironia? Na ironia, tudo que está escrito não é exatamente o que está sendo dito. Beleza? Por isso a letra A não pode ser a resposta. Vamos lá. As formas verbais faça e não use. Lembre do verbo fazer. O verbo fazer, vogal temática A. Se eu tenho aí faça, a vogal temática A se transformou na vogal temática A. Isso é uma característica típica da formação do presente do subjuntivo. Só que você vai lembrar que o presente do subjuntivo é base para formar os imperativos. Não pode esquecer desse detalhe. Da mesma forma, não use, usar. Vogal temática A se transforma em vogal temática E. E agora, com a partícula não, eu tenho também o imperativo negativo. Num lado, o imperativo afirmativo. No outro, o imperativo negativo. Diante dessa observação, essa é uma questão que eu não posso gastar mais de 2 segundos para responder. Se eu sei dessa técnica, eu não posso hesitar numa questão dessa. Então, preste atenção. As formas verbais, faça e não use. Letra A, se referem a fatos que já aconteceram. Não. O imperativo, ele trabalha na projeção de pedido, de solicitação, de ordem. Se a coisa vai acontecer ou não se sabe. Exato. Beleza? Então, letra A é uma contradição em relação à própria característica do imperativo. Letra B. Se apresentam no modo imperativo, uma vez que elas têm por objetivo persuadir o interlocutor. Guarde a letra B na geladeira. Letra C. Transmitem, respectivamente, uma noção temporal diferente. Galera, para quem não sabe, fique sabendo. O imperativo nem traduz certeza, nem traduz hipótese e nem tem traço temporal. O imperativo não tem essas características. Por isso, a gente pode afirmar categoricamente que imperativo não é modo, é uma forma verbal. Por tradição gramatical, é que a gente inclui o imperativo como um modo. Porque modo verbal, ele se traduz de 2 maneiras. Ou pela realidade, portanto indicativo, ou pela suposição, subjuntivo. E pelo aspecto temporal, que a gente chama de traço temporal. Presente, passado, futuro. Imperativo não tem nada disso. Beleza? Então, a letra C transmitem, respectivamente, uma noção temporal diferente, é carta fora do baralho. Beleza? Letra D. Transmitem ideia de uma ação completamente concluída. Ora, se eu disser a letra D como certa, a letra C também estaria. Porque se é uma ação concluída, é passado. E passado é um traço temporal. Beleza? Letra E. Expressam a ideia de um acontecimento possível no futuro. Possível não. Quando se faz a solicitação, o pedido, a gente não tem a garantia de nada. Não é verdade? Então, letra B, confirmadíssima. Se apresentam no modo imperativo, uma vez que elas têm por objetivo persuadir o interlocutor. Galera, persuadir o que significa? Convencer. Induzir, convencer, beleza? Adiante, você tem a questão 3, aliás, o texto 3, perdão, com as questões de 7 a 20. Aí aquela estratégia. A gente só vai para esse texto, de fato, lá na 20ª questão. Beleza? Diretamente para a 7ª questão. Observe os termos acentuados em destaque nos trechos abaixo. Ninguém é chique por decreto.
ninguém. Elegância é uma delas. Elegância é lembrar o aniversário. Aniversário. Em hipótese alguma. Hipótese. Você tem, antes de tudo, você. Agora responda. Letra A, se todos foram acentuados pela mesma razão. Não. B, se somente 2 e 3 foram acentuados pela mesma razão. Não. Letra C, se somente 1 e 5 foram acentuados pela mesma razão. Se somente 5 foi acentuado por ser paroxítono. Não. E letra E, se somente 1 foi acentuado por ser oxítono. Falso. Preste atenção. Primeiro item, ninguém é oxítono. Segundo item, elegância. Elegância é paroxítona terminada em ditongo. Terceiro item, aniversário. Paroxítona terminada em ditongo. Ao separar as sílabas em elegância, você tem e, le, gan, sia. O ditongo, lembre, é pronunciado numa carga sonora só, numa respiração só. No hiato, você pausa a respiração para pronunciar duas vogais. No ditongo, o elemento ditongo é pronunciado com um tempo sonoro só, uma respiração só. Beleza? Por isso, paroxítona, gan, terminada em ditongo, sia. Em aniversário, a mesma coisa. Ao separar as sílabas de aniversário, você tem a, ni, ver, sa, riu. Então, nesse momento, você tem outro ditongo, caracterizando, portanto, a palavra como paroxítona, regra, terminada em ditongo. Agora, calma, vamos adiante. Em hipótese, você tem uma palavra proparoxítona. E em você tem uma palavra oxítona. Muito bem, preste atenção. A letra B é a nossa resposta. Agora, a letra E, ela é perigosa. Por que a letra E é perigosa? Só há uma palavra oxítona. Há quantas palavras oxítonas? A letra E é uma redução. Quando ela diz marcar a letra E se somente um foi acentuado por ser oxítono. Ei, somente um não. 1 e 5 são acentuados por ser oxítonos. Então esse somente provocou a redução. Olha que questão miserável. Fale, jovem. A letra C, 1 e 5 foi acentuado por ser paroxítona. Aliás, 1 e 5 foram acentuados pela mesma razão. Vamos lá, preste atenção. Preste atenção. Galera, o fato de duas palavras serem oxítonas não significa que elas foram acentuadas pela mesma razão. Preste atenção, por quê? Quando ele fala em razão, ele fala em regra. Todo mundo cuidado para interpretar isso da forma certa. Se eu digo, olha, essas duas palavras foram acentuadas pela mesma razão, o que eu estou dizendo? Que elas foram acentuadas pela mesma regra. Matou a charada? Então, o item 1 é oxítona terminada em "em". O item 5 é oxítona terminada em "e". Razões distintas. Vou dar um outro exemplo. A palavra saúde, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Tem uma regrinha que diz o seguinte: paroxítona terminada em "e" não se acentua. Saúde termina em e é acentuada. Por qual regra? Pela regra do hiato. Beleza? Oxítona terminada em "u" não se acentua. Baú, separe as sílabas. Ba, u.
Última sílaba, U, acentuada, é oxítona. Aí alguém diz, pô, mas aí contraria a regra. Não, essa é uma regra especial de acentuação. A regra do hiato. Beleza? Eu quero que todo mundo entenda. Não confunda a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica com regra de acentuação. A regra de acentuação justifica o porquê do acento estar ali. A mesma regra. Certo? Mesmo tem que ser igual. Igual. A mesma regra. Oxítona terminada em A, acentua. Aí uma outra palavra terminada em A, acentuada. Oxítona terminada em A. Mesma regra. Beleza? Então é uma questão perigosa, cheia de meandros e armadilhas. Beleza? Letra B. Se somente 2 e 3 foram acentuados pela mesma razão. Regra idêntica. Adeildo, me diz uma coisa. Se porventura, o item 2 tem a palavra elegância. E no item 3, em vez de aniversário, fosse repórter. As duas palavras são paroxítonas. Mas são acentuadas pela mesma regra? Não. Repórter, paroxítona terminada em R. Viu só? E a outra, paroxítona terminada em ditongo. Então, não confundir definitivamente. Classificação quanto à tonicidade são 3 só. Oxítona, paroxítona, proparoxítona e aquele casinho do monossílabo tônico. E regra é aquilo que justifica a acentuação. Beleza, galera? Vamos continuar silenciosos, concentrados. 8ª questão. Em foi usado para qualificar pessoas. O termo em destaque usado apresenta o fonema S com som de Z. Em qual das alternativas abaixo isso ocorreu? Na verdade, eu tenho uma crítica. Isso não ocorreu. Eu tenho uma crítica para dizer aqui para todo mundo. Veja, fonema já é som. Fonema já é som. O que está tendo som de Z não é o fonema S, é a letra S. Então essa questão tem um erro conceitual. Na minha opinião, essa questão deveria ser nula. Porque um erro conceitual induz uma pessoa a raciocinar de forma errada. Não foi nula, porque a banca alegou que essa questão é muito fácil. Mas é uma banca. E uma banca que coloca uma questão de língua portuguesa em que o conceito de língua portuguesa foi aplicado de forma errada, é uma banca que a gente fica duvidando dela. Letra é o elemento gráfico. Fonema é som. A letra S tem som de Z e tem som de C em casos distintos. Ela tem som de Z quando ela vem entre vogais. E ela tem som de C quando ela vem iniciando a palavra ou finalizando a palavra. Beleza? Fonema é som. Letra é elemento gráfico. O elemento gráfico é que possui um som, uma representatividade fonética. Então, a letra S pode ter som de Z quando vem entre vogais e som de C quando inicia ou finaliza a palavra. Beleza? É por isso, galera, que nas novas regras da ortografia, sobretudo no uso de prefixo ou no uso de processo de composição, quando, por exemplo, um prefixo termina em vogal e a palavra que vem logo após começa com S, o som do S inicial é som de C. Para continuar com esse som, o que eu tenho que fazer com S? Dobrar. Então, ante, com E, antes, sala. Eu junto tudo
e dobra o S para continuar com a sonoridade. Porque senão o S entre vogais vai ficar com o som de Z. Para entre vogais ter o som de C, dobra o S. Então, antessala, 2 S. Eu tenho o verbo girar. Gira, na terceira pessoa do singular. E eu tenho o substantivo sol. Na hora em que eu componho uma palavra, uma terceira palavra, juntando essas duas, se eu não dobrar o S, vai ficar girasol. Eu tenho que dobrar para manter a sonoridade da segunda palavra na terceira palavra. Girassol. Beleza? Então, aqui, onde não aconteceu o fenômeno fonético. Letra? Sim. Letra C. Galera, atenção. A letra S, depois de consoante, a letra S, depois de consoante, tem som de C. Então, subsolo, subsídio. E muita gente fala sub o quê? Subsídio. Não fale isso não, tá? A letra S, depois de consoante, tem som de C. Beleza? Muito bem, questão tranquila. Oitava, letra C. Nona. A nona é boa. Vamos ver como é que está todo mundo aí em termos de uso da vírgula. Analise. Vamos lá, galera. Analise as afirmativas abaixo. Primeira. Não é o que essa pessoa tem, mas a forma como ela se comporta. A vírgula foi utilizada para separar a oração coordenada adversativa. Certo ou errado? Certo. Primeiro item estando certo, eu elimino que opções? B, C e D. Beleza? Que item eu não vou ler mais? Eu não vou ler mais o item 2 e não vou ler mais o item 4. Eu vou ler o item 3 e matar a questão. Beleza? Item 3. Atrai todos os olhares, porque tem brilho próprio. A vírgula foi empregada para separar oração subordinada causal. Oração subordinada causal. Preste atenção todo mundo ao que eu vou dizer agora. Alguns gramáticos dizem que a conjunção porque, quando é explicativa, é antecedida de vírgula. Portanto, a conjunção porque, quando não antecedida de vírgula, seria uma conjunção causal. Temos aqui uma situação que corroboraria essa explicação e aí a gente marcaria a letra A. Certo? No entanto, o IAUPE deu como gabarito e não mudou o gabarito a letra E. A letra E. Veja o que eu falei no início. Alguns gramáticos consideram que a conjunção causal não tem vírgula e que a conjunção explicativa tem. A banca que elaborou essa questão não consegue enxergar isso. Então, nesse caso, na prova dela, você tem que avaliar assim, né? É isso que eu estou dizendo. Na banca IAUPE, quando você olhar a palavra porque antecedida de vírgula, o que você vai dizer? Causal. Entendeu? Entenderam isso? Nessa banca, quando você observar a palavra porque antecedida de vírgula, ela será causal.
Ok? Para essa banca, esse raciocínio. Letra E, a resposta. Agora, a título de curiosidade, entenda a questão item 2. Você tem, antes de tudo, de se lembrar, as vírgulas foram empregadas para separar adjunto adverbial deslocado. Verdadeiro. E no quarto item, não gaste sua energia com o que não tem valor. Não desperdice as pessoas interessantes. A vírgula é facultativa. Não é obrigatória. Ela separa orações coordenadas assindéticas. Separa orações coordenadas assindéticas. Beleza? Então ela é obrigatória. Professor, então nesse caso, o que pode ser de vírgula, ele é Causal. Se for depois é explicativo. E se não tiver, explicativo. Se não, Isso. Fala, jovem. O porquê depois da vírgula seria explicativo. Não, vamos pensar assim. Na banca e a UPE, se o porquê vier antecedido de vírgula, causal. E se não vier, explicativo. Beleza? Exato. Exatamente. Ela adota algum gramático nessa perspectiva? Adota, uma corrente minoritária, mas adota. Beleza? mas eu tô certa. Oi? 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 O quarto item? Ela não é obrigatória porque separa orações coordenadas assindéticas. E se não tiver a vírgula, explicativa. Beleza, galera? Muito bem, vamos continuar. 10ª questão. Em chique mesmo é dar bom dia ao porteiro do seu prédio. O verbo em destaque exige 2 complementos, ou seja, um regido por preposição e outro não. Em uma das alternativas abaixo, há um verbo que possui a mesma regência. Identifique-a. Letra D. Letra D. Marque aí, letra D. Quem não marcou, marque. Na letra D você tem prestar verdadeira atenção à sua companhia. É isso? Vamos analisar com calma? Vamos lá. Letra A. Para qualificar pessoas como atualmente, qualificar é verbo transitivo direto. Quem qualifica, qualifica algo ou alguém. Letra B. Parar na faixa de pedestre. Parar é verbo intransitivo. Intransitivo. Não precisa de complemento. Na faixa de pedestre é um adjunto adverbial. Na letra C. Chique mesmo é não se exceder nunca. Preste atenção. É verbo de ligação. E se exceder, ou exceder-se, é um verbo intransitivo. Quem se excede, se excede. Beleza? Primeiro verbo de ligação. E se exceder, nesse contexto, intransitivo. Na letra E, de novo nós temos é olhar no olho do seu interlocutor. Verbo de ligação. Beleza, galera? Então, na letra D, prestar o quê? Verdadeira atenção. A quê? A sua companhia. Ou a quem? Beleza? A sua companhia. Letra D, a resposta dada. Agora, preste atenção ao meu comentário sobre a questão 10. É uma questão controversa, na minha opinião, porque dá a perceber que prestar, nesse contexto, é só transitivo direto. Prestar atenção. Por sua vez, a palavra atenção pede complemento nominal. Atenção a quê? Atenção
a quem? Então, na minha opinião, gabarito é letra D, a banca deu esse gabarito e não mudou. Mas, na minha opinião, o que nós temos aqui é uma questão nula. Todos os verbos apresentados não se enquadram no perfil do verbo dar, porque não são bitransitivos. Beleza? Para você entender isso, quando um verbo é bitransitivo, o verbo pede, o próprio verbo pede os dois complementos. Dar o quê? Dar a quem? Emprestar o quê? Emprestar a quem? Informar o quê? Informar a quem? Então o verbo pede os dois. Prestar, não tem sentido dizer prestar a quê? Não há lógica nisso. Prestar a quem? Prestar. Agora, quando eu pergunto atenção, opa, atenção a quê? Opa, aí é a palavra atenção. Beleza? Então, eu acredito que um recurso bem fundamentado derruba uma questão como essa. Beleza? E de antemão já estou aqui dizendo, nós, no ED Concurso, quando sair, vocês fizerem a prova estando na mão da gente, no mesmo dia a gente vai para a internet comentar a prova. Beleza? Se houver necessidade de recurso, nós vamos dizer para vocês. Nós do curso podemos entrar com ação? Não. Nós não estamos fazendo concurso. Então são vocês. Mas nós podemos instruir vocês sobre como elaborar o recurso. Beleza? Então nós vamos analisar a prova. Eu, Ed, Gustavo, Washington, nós vamos analisar a prova. Encontrada alguma falha, nós seremos os primeiros a dizer para vocês, olha, questão tal, ou muda o gabarito para gabarito tal, ou anula. Aí a gente vai ensinar como produzir o recurso. Beleza, galera? Questão 11 agora. No fragmento textual, vamos lá, concentração. No fragmento textual. Eu sei, eu li teus lábios aqui. No fragmento textual, é ser grato a quem lhe ajuda. O termo grato exige complemento regido de preposição, exemplo de regência nominal. Sobre isso, analise os termos sublinhados dos itens abaixo. Vamos lá. Primeiro item. Uns guarda-roupas recheados de grifes importadas. Segundo item. Prestar verdadeira atenção à sua companhia. Terceiro item. Sentados à mesa. Existe esse tipo de regência em veja que desgraça foi essa prova. Galera, preste atenção. Qual é a resposta? Sim. D de dado. Preste atenção agora no comentário. Todo mundo. Vamos lá? Pois tá se afobando. Não, tá certo. Tá. Galera, vamos lá? No primeiro item, eu tenho o adjetivo recheados, pedindo complemento nominal. Porque quando eu digo, olha, isso aqui está recheado, o outro pergunta, de quê? E no segundo item, veja como a banca, nessa questão, nega o gabarito da questão anterior. Matou a charada? Prestar verdadeira atenção à sua companhia. A sua companhia completa a palavra atenção.
A banca acertou ao colocar o gabarito D. Mas ao colocar o gabarito D, ela nega a décima. E confirma o que eu disse para vocês. A 10ª questão, portanto, não tem resposta. Aí ela diz uma coisa. Viu como a gente poderia derrubar a questão? A banca não anulou essa questão, porque eu acredito que na situação em que aconteceu, não houve a percepção disso. Tinha que ter anulado. 11ª questão, resposta, letra D. D de Deus. Amém. Facultativo. Possessivo. Beleza? Primeiro, 2 comentários. Galera, por que a crase no segundo item? Possessivo. A crase é facultativo. E beleza. E sentados à mesa do restaurante, preste atenção. Quem está sentado, acabou. Ao dizer à mesa do restaurante, você tem uma locução adverbial feminina de lugar. Locuções adverbiais femininas de lugar tem crase obrigatória. Beleza? Só quero lembrar que no terceiro item, como você pediu para comentar, a palavra sentados não pede complemento. Beleza? Quem está sentado, está sentado. A frase já se basta. É só um segundo. Ok? Portanto, itens 1 e 2 apenas. Femininas. Locuções adverbiais de lugar. Femininas. Galera, vamos lá? Vamos partir agora para a reta final. Com a mesa sentada à mesa, por exemplo, eu poderia pensar, sentar à mesa de maneira indeterminada. Eu poderia tirar o artigo, consequentemente não teria crase. Na hora que eu coloquei do restaurante, determinei. Aí o artigo passou a ser o quê? Obrigatório. Fechou, Romário? Galera, atenção. 12ª, trato de conjunção. Vai ter questão de conjunção na prova de vocês, 1 ou 2. É para acertar, hein? Observe a palavra destacada no trecho. Portanto, nem precise ler nada. Portanto, ela estabelece uma relação de letra C, conclusão. Essa é daquelas questões que olhou, respondeu em menos de um segundo. Galera, preste atenção ao que eu vou dizer. As conjunções não criam relações de sentido. Elas apenas evidenciam essas relações. Beleza? Então, quando você memoriza as conjunções, e aí tem que memorizar mesmo, se você não tem o hábito da leitura, você vai memorizar a conjunção e o sentido que ela representa. Você só vai se ater com mais precisão àquelas conjunções que servem para mais de um sentido. Exemplo, a conjunção como pode indicar causa, comparação, conformidade. A conjunção desde que pode indicar tempo ou condição. A conjunção se pode não indicar relação nenhuma, sendo conjunção integrante. Pode indicar uma relação condicional. A conjunção porque, causal ou explicativa. A conjunção quando e a conjunção se são diferentes. Se eu trocar a palavra quando pela palavra se, elas vão criar, portanto, relações de sentido. As duas únicas capazes de criar relações de sentido. Quando eu digo assim, quando José chegar, sairei. A minha saída, ela tem hora marcada. Qual é a hora?
Entendido? É no instante em que ele chegar. Se José chegar, sairei. Eu sairei. Então, nesse momento, a minha saída está condicionada. Ela não está temporalizada. Eu crio uma outra relação de sentido, hein? Quando e se são as duas únicas conjunções que criam relações de sentido. Todas as outras apenas evidenciam uma relação que já existe. Beleza? Professor, qual a diferença disso? Só um instantinho. Pergunte aí. Ela é coordenada, né? Coordenada. Coordenada. Se fosse subordinada, poderia ter finalidade. Como? Se fosse subordinada, poderia ter finalidade. Ou não? Para ser finalidade, eu tinha que ter primeiro a relação de finalidade acontecendo. E depois a conjunção apresentada. Não poderia, de maneira nenhuma. Não é finalidade. Portanto, sempre conclusivo. Pergunte agora você, Jorge. Pronto. Toda vez que a palavra portanto aparecer, galera, é fatalmente conclusiva. Quando temporal, se condicional. E essas aí criam relações de sentido conforme sejam empregadas. Beleza? As outras conjunções só evidenciam. Galera, 13ª. Observe o trecho. Não faz perguntas inoportunas. A forma verbal da oração acima tem o mesmo sentido em letra B de bola, D de dado. Faz algumas horas que espera o ônibus. Fazer indicando tempo transcorrido. B. Fez uma hora que o ônibus passou. Fazer indicando tempo transcorrido. C. Fazia tempo que o ônibus tinha passado. Fazer indicando tempo transcorrido. Letra E. Faz décadas que a superlotação do ônibus aflige os usuários. Fazer indicando tempo transcorrido. Por exclusão, letra E. Fez-se um apelo. O sentido é o sentido de realizar. Letra D de dado. D de Deus. Beleza? Galera, atenção. Olha o zuzunzum, vamos lá? Vamos lá. Questão 14. Aliás, questão 14. Podemos? Considere o trecho abaixo. Não desperdice as pessoas interessantes com quem se cruzar. Aliás, perdão. Não desperdice as pessoas interessantes com quem se cruzar. E não aceite, em hipótese alguma, qualquer coisa que não lhe faça bem. É incorreto afirmar que o pronome lhe refere-se a coisa. O pronome lhe faz referência a você. O adjetivo interessante, qualifica o substantivo. Qualifica o substantivo pessoas. O pronome as determina o substantivo pessoas. E o pronome que faz referência a coisa. Galera, primeiro preste atenção. Pronome as, se nós tivermos aí um pronome as, nós não temos. Mas se fosse um pronome, o pronome o, a, os, as, não determina nada. Os pronomes oblíquos, todos, são pronomes que substituem um nome. Portanto, são pronomes substantivos. Não determinam nada. Beleza? Agora, existe uma situação muito específica em que o pronome oblíquo assume a conotação de pronome possessivo. Naquelas frases em que você tem situações como: abracei-lhe as filhas como se fossem minhas. Conduziu-me os irmãos como se fossem os seus. Nessa hora, o pronome oblíquo
não cumpre o papel de substituir um nome apenas, mas assume o papel de pronome possessivo e, consequentemente, nesses casos, e somente nesses casos, são pronomes adjetivos. Beleza? Então, de fato, resposta na letra A. O pronome li refere-se a coisa. E na hora da análise, preste atenção. Não desperdice as pessoas, artigo. Interessantes com quem se cruzarem, não aceite em hipótese alguma fazer qualquer coisa que lhe faça bem. Que não lhe faça bem. É incorreto afirmar que o pronome lhe refere-se a coisa. Beleza? O adjetivo interessantes qualifica o substantivo pessoas. Qualifica. Veja que interessantes está aí dizendo qual é o tipo de pessoa com que eu não devo desperdiçar. Ele vai qualificar. Então, qualificar não é o caso, a gente quer incorreto. Galera, atenção a um outro detalhe. Ainda nessa questão. Não, na questão 14 ainda. Ele quer para marcarmos a incorreta, beleza? Na frase, não desperdice as pessoas, eu acabei de afirmar a vocês que o as é artigo. Se o as é artigo, não é pronome. Compreendido? Para ser pronome, o as, ele tem que se ligar a um verbo, é pronome oblíquo. E você observa que a palavra as não se refere a desperdício. Não acompanha desperdício. Acompanha o substantivo pessoas. As pessoas. Lendo a letra D, é dito, o pronome as determina o substantivo pessoas. Então, se é para marcar a incorreta, nós temos aí um problema. Porque a letra A, ao dizer que o pronome lhe se refere a coisa, não, o pronome lhe se refere a pessoa. Então a letra A, de fato, está errada. Mas a letra D também está. Porque esta porra deste as não é pronome, é artigo. Também acho. Então, é outra questão que, na prova de vocês, estude e faça a porra da prova. Se acontecer isso na prova de vocês, nem se preocupe. Isso se derruba. Erro conceitual leva o aluno a errar. Erro conceitual anula, se for o caso, anula. Erro conceitual, veja bem para você não se atrapalhar. Está fazendo comentário bobo. Todo mundo presta atenção, porra. A gente está esclarecendo o que pode acontecer na prova. São erros conceituais que podem atrapalhar a análise. Você não tem que se preocupar com isso, eu estou só explicando. Você vai fazer a prova. Você vai tentar acertar o que tiver lá na hora. Eu, Ed, Gustavo e Washington, vamos analisar a prova. Se nós encontrarmos isso, não é para se preocupar. A gente vai orientar a fazer o devido artigo, o devido recurso. Eu acredito que a prova virá... Puta que pariu. Te concentra, urubu. Eu acredito que a prova virá num nível mediano. Beleza? No nível mediano. Essa prova é fácil? Mediano. Mediano. É uma prova de nível mediano. Beleza? Repito, reitero. Vamos lá? Não se preocupem com esse tipo de situação. Preocupem-se em fazer a prova e acertar o máximo possível. 15ª.
Podemos? Ainda sobre o trecho da questão anterior, podemos afirmar que, primeiro item, o termo hipótese é sinônimo de condição. Primeiro, é sinônimo de condição? Calma, vamos analisar. Preste atenção que você tem que considerar o contexto. Lá no contexto, troque hipótese por condição. Fragmento anterior. Tá certo, então. Pode trocar? Pode. Nesse contexto é sinônimo. Tá vendo? Afogou, errou. Segundo item. A forma verbal não desperdice é sinônimo de aproveite. Vá ao texto, troque. Segundo item também é verdadeiro. Terceiro item. A forma verbal se cruzar é sinônimo de encontrar. Troque lá no texto. Resposta letra A. Letra A. Sem dúvida. Aqui dá chegar atrasado. 16ª. Considere a seguinte oração. O que faz uma pessoa chique não é o que essa pessoa tem, mas a forma como ela se comporta. Em qual das alternativas abaixo a palavra destacada possui a mesma classificação morfológica da palavra sublinhada acima? Preste atenção. A palavra se está ligada a comporta. Não é isso? Muito bem, preste atenção. Analise só esse fragmento. Quem se comporta, se comporta. A palavra se é parte integrante do verbo. É o que a gente chama de verbo pronominal. O verbo pronominal é o verbo conjugado obrigatoriamente com o pronome oblíquo. O pronome oblíquo é parte dele. Então você não comporta uma pessoa. Não nesse sentido. Você se comporta. Você se porta. Assim como você se suicida. Não, porque machucar, você pode machucar alguém. Então, o se em se machuca não tem essa mesma concepção. Beleza? Então, cuidado, preste atenção. Letra A. Compraram-se vários ônibus. B. Se o ônibus demorar, pegue um táxi. C. Não se deve apedrejar o transporte coletivo. D. Ele se machucou ao apanhar o transporte coletivo. E o transporte melhorará se o transporte coletivo for eficaz. Então, primeiro vamos entender a explicação que foi dada. Adendo, me dá exemplo de verbo pronominal. Do referir-se, suicidar-se, comportar-se. Esses verbos, obrigatoriamente, são conjugados com auxílio de pronome. Eu não refiro alguém, eu não suicido alguém, eu não comporto alguém. São verbos em que o pronome é parte integrante do verbo. Isso ficou claro? Se você tiver alguma dúvida, dê uma pesquisada em verbos pronominais.
verbos pronominais. Beleza? Verbos pronominais. Agora vamos matar a charada dessa questão. Todo mundo fique atento ao que eu vou dizer. O verbo pronominal, o pronome, obrigatoriamente, é reflexivo. Porque ele não fará referência a um outro elemento. Ele fará referência ao sujeito. Obrigatoriamente, Adeildo? Obrigatoriamente. O pronome de um verbo pronominal é reflexivo. Essa é a charada da questão. Em nenhuma opção eu tenho verbo pronominal. Em nenhuma. Mas em uma delas, só em uma, eu tenho um verbo com um pronome reflexivo. Onde? C. D de dado. Vamos lá analisar? Agora, analise. Compraram-se, verbo transitivo direto, mais se, partícula passivadora. Letra A, partícula apassivadora. Letra B, se o ônibus demorar, pegue um táxi. Conjunção condicional. Apassivadora. Letra B, conjunção condicional. Não se deve apedrejar o transporte coletivo. Partícula passivadora. Partícula passivadora. Letra E. Transporte coletivo melhorará se o transporte coletivo for eficaz. Conjunção condicional. Até aí, tudo bem? Agora, analisando com calma a letra D. O que eu falei? Eu falei que o verbo não é pronominal. Mas, qual foi a charada da questão? Que no verbo pronominal, o pronome é reflexivo. E na letra D, ao dizer ele se machucou, ele machucou a quem? É reflexivo também. Não é um verbo pronominal, mas é um pronome reflexivo. Matou a questão? Beleza? Beleza, galera? Qual é a dica que fica? Em todo verbo pronominal, o pronome é reflexivo. Beleza? Em todo verbo pronominal, o pronome é reflexivo. Você terá um pronome de mesmo valor apenas em verbos pronominais? Não. Se eu encontrar uma frase na voz passiva, na voz reflexiva, mato a questão. Eu tenho que encontrar o valor reflexivo. Beleza? 17. Analise as afirmativas seguintes. Você tem, antes de tudo, de lembrar sempre do quanto a vida é breve e de quanto que é a vida, e de que vamos todos para o mesmo lugar. Beleza. A forma verbal se lembrar é pronominal. Exige complemento regido de preposição. Correto? Todo mundo lembre de um detalhe. O verbo lembrar e o verbo esquecer, do jeito que eu falei, lembrar e esquecer, verbo transitivo direto. Se eu falar lembrar-se e esquecer-se, não muda o sentido. Muda a regência. Os dois passam a ser verbos transitivos indiretos. Então eu digo, lembrei a senha. Mas se eu disser, lembrei-me, eu vou acrescentar a preposição de lembrei-me da senha. Não muda sentido. Não. Quando lembra alguma coisa. Quando se lembra de alguma coisa. Então, obrigatoriamente, aí como é teu nome? Caio?
Caio, o problema maior da gente com a língua portuguesa formal é a língua portuguesa informal. No dia a dia, a gente está acostumado com o erro. Quando a gente vê o acerto, a gente fica pensando, pô, isso aqui está errado. Com o que você está acostumado? Entendeu? Se a gente tivesse mais acostumado a ler, quem mais lê, mais vê. Certo, Caio? E todo mundo. E quem mais vê, melhor registra. Então, de tanto ler o texto certo, lembrar algo, esquecer algo, lembrar-se de, esquecer-se de tanto ler, quando você ouvisse, já perceberia o erro. E quando você olhasse uma situação como essa, já também conseguiria decifrar a situação. Beleza? Então, esquecer, lembrar alguma coisa. Esquecer-se, lembrar-se de alguma coisa. Segundo item. É lembrar o aniversário dos amigos. Lembrar o quê? O aniversário dos amigos. Verbo transitivo direto. A forma verbal lembrar não é pronominal, exigindo complemento sem preposição. Correto? Item 3. É correto com quem se relaciona. Correto com quem você se relaciona. Correto com quem você se relaciona. A forma verbal se relaciona é pronominal, exigindo complemento regido por preposição. Correto? Quem se relaciona com alguém ou com alguma coisa. Beleza? 1, 2 e 3 corretos, letra? 18ª. Pode entrar, jovem. 18ª. Estão chegando aí os símbolos sexuais de Riacho das Almas. João, esse tá de João. João Transão? Você também pega cabra, João? Paizinha? Eita, pô, isso tudo, eu vou colocar tudo no Facebook, no YouTube, sem cortes. Paizinha, eu amo você, viu? Não conheço você, mas eu amo. Você é a mãe de um grande aluno meu. Um beijo pra você, no seu coração. Certo, João? Gostou da referência da sua mãe? Beleza. Um dia eu vou conhecê-la, paizinha, pessoalmente. Eles estão rindo aí porque eles são burros. Marca. Olha o olhar de João pro teu lado. Olha o olhar de João. Marca. Galera, 18ª questão. Vamos lá. No texto observamos que o termo chique só se flexionou em número e não em gênero. Em todas as afirmativas abaixo, temos exemplos de adjetivos que se flexionaram em gênero e em número, exceto em uma. Assinale-a. Letra A. Não desperdice as pessoas interessantes. Letra B. É ser grato a quem lhe ajuda. Letra C. Nem por seus imensos decotes. Letra D. Chique mesmo é ser discreto. É quem é discreto, perdão. E letra E. Mas ficar feliz ao ser prestigiado. Galera, qual desses adjetivos não se flexiona em gênero? Interessantes, letra A. Beleza? É um adjetivo comum de dois gêneros. Décima nona. Analisando o trecho, portanto, não gaste sua energia com o que não tem valor. Não desperdice as pessoas interessantes com quem se cruzar. E não aceite em hipótese alguma fazer qualquer coisa que não lhe faça bem.
temos o termo energia como sujeito do verbo gaste. É? Errado. Quem é o sujeito do verbo gaste? Sujeito oculto, você. Não gaste você. Letra B. Você como sujeito do verbo faça. É correto? Analise. Não, falso. Quem é o sujeito do verbo faça? Qualquer coisa. Qualquer coisa é o sujeito do verbo faça. Letra C. O pronome lhe como objeto indireto do verbo faça. Marque aí a letra C. Faça bem a quem? Faça a quem? A ele, representado pelo pronome lhe. Beleza? Letra D. Você como sujeito dos verbos gaste e tem, não. O sujeito de tem é o ozinho antes da palavra que. Aquilo. E o sujeito de gaste, cadê? Gaste é você. Beleza? Então você foi colocado para os dois verbos e não é, só para o primeiro. Letra E. O adjetivo interessantes como complemento nominal. Galera, interessantes aí é adjunto adnominal. Professor, nesse caso, o lhe vai ser objeto indireto. É. Faça a ele. Faça a ele. Beleza? Fechando a sequência com a 20ª questão. 20ª questão. Letra A. No trecho, vamos lá, galera. No trecho, mas para ser chique, chique mesmo, você tem, antes de tudo, de se lembrar sempre do quanto que a vida é breve e de que vamos todos para o mesmo lugar. Temos uma aproximação com o leitor, mostrando-lhe que tudo é eterno e único. Falso. Falso. Temos uma aproximação com o leitor. Temos uma aproximação com o leitor, não tenha dúvida. Você. Beleza? Agora, essa interpretação, mostrando-lhe que tudo é eterno, ele dá uma impressão de que nem tudo é eterno. Ok? Nem tudo é eterno. Contradição na letra A. Letra B. No primeiro parágrafo, temos a ideia de que uma pessoa chique é aquela que tudo possui, não importando seu comportamento. É isso, galera? Não. Que tipo de erro é esse? Extrapolação. Primeiro parágrafo é contradição. Contradição. C. No quarto parágrafo, a ideia é a de que a felicidade independe das nossas ações. Que tipo de erro é esse? Que tipo de erro é esse? A felicidade independe das nossas ações. O texto disse... Quarto parágrafo, leia comigo. Quarto parágrafo, leia comigo. Quarto parágrafo. Chique mesmo é não fazer a menor questão de aparecer, mas ficar feliz ao ser prestigiado. Mas para ser chique, chique mesmo, você tem, antes de tudo, de se lembrar sempre do quanto a vida é breve e de que vamos todos para o mesmo lugar. Portanto, não gaste sua energia com o que não tem valor, não desperdice as pessoas interessantes com quem se cruzar e não aceite em hipótese alguma fazer qualquer coisa que não lhe faça bem. Quarto parágrafo. Dizer, no quarto parágrafo, a ideia de que a felicidade independe das nossas ações, contradição. O texto, nesse fragmento, diz que depende. Letra D.
Em todo o seu discurso existe a ideia de que ser chique é ter poder aquisitivo sem saber se portar. Errado, resposta letra E. Beleza? Galera, atenção! Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. O aulão do dia 16 contemplará questões que nós não trabalhamos ainda em sala de aula, beleza? E são questões exclusivas. Então, dia 16, se inscreva lá no Ed Concursos. Se inscreve lá. Beleza? Não perca essa oportunidade. Se tem alguma menina que quer pra A sua turma isolada, não sei, mas não vai.